Muito boa noite, meu Brasil, e boa noite a todos os aprendizes interessados em ter noções das leis com exclusividade. Para você que estava com saudade do 100% nas leis das minhas aulas por live, aulas resumidas e objetiva, mas bem esclarecida, vai aqui mais uma. Pergunta hoje foi de uma pessoa aqui no grupo do WhatsApp. Ela perguntou: no Brasil, quais são as leis mais violadas? Eu vou falar 7 leis que são mais violadas no Brasil e o significado de cada uma. Curto, rápido e objetivo. Para você, estudante de direito, para você que pretende ser um jurista ou uma jurista futuramente, para você que vai advogar futuramente e para você que quer saber melhor sobre isso. Primeiro passo antes de eu falar. O que significa violações de leis? Violações de leis é quando a lei, ela por escrito é uma na teoria e na prática contrariam, entendeu? Desobedece essas leis, contraria essas leis, não segue o que está escrito nela ou fazem o oposto, são opositor ao que essas leis falam. Então vamos lá. Quais são os 7 direitos, as 7 leis constitucionais mais violadas do Brasil? Respondendo à pergunta dessa pessoa e a todos, sem exceção. Primeiro, o direito ao recurso. Por que essa lei é violada? Antes de eu explicar, eu vou falar uma coisa para vocês. Eu não estou aqui para defender quem erra, quem comete crime, para quem vai para dentro do sistema prisional. Só que a lei, por escrito na Constituição, ela deixa bem claro que o direito ao recluso, quando o menor infrator ou a menor infratora, ou o maior infrator, ou a maior infratora vai para o sistema prisional, quando é maior, para a unidade prisional, quando é menor, quando eles são reclusos por ali, por mais que eles cometeram um crime, por lei eles têm que ter direito o quê? A dignidade humana, não sofrer violência psicológica, nem violência mental, nem violência física e nem ter um tratamento desumano. Só que essa lei, entre essas 7, é uma das mais violadas. Por quê? Porque na prática é totalmente diferente. Pessoas que estão me assistindo, que advogam, que é advogado penal, criminal, que vai defender seus clientes dentro do sistema prisional, policiais penais, agente penitenciário, juiz, promotor de justiça, ou os próprios detentos, quem está me assistindo que um dia esteve lá dentro desse local, essas pessoas sabem que a lei fala que eles têm que ter tratamento digno, não desumano, e não pode sofrer tortura mental, nem física, nem psicológica. Mas na prática é outra, essa lei é violada. Por quê? Porque a maioria dos presos eles apanham, a maioria dos presos tem um tratamento desumano. Um exemplo, uma cela que quem é advogado sabe que vai visitar seu cliente, ou quem é juiz, ou trabalha na estrutura jurídica, ou é dos direitos humanos, quando fazem visita sabe, uma cela que é para 8 caras tem 40, tem 30, é um tratamento desumano. A comida estragada, azeda, é um tratamento desumano. Não todos, mas quando os policiais agridem, os policiais que eu falo, os agentes penitenciários, agridem, tortura mentalmente, psicologicamente, ou seja, é um tratamento desumano, ou seja, viola o que está na lei do direito ao recluso, que mesmo o preso errando, quando ele vai para dentro do sistema prisional, da unidade prisional, ele tem que ter a integridade física preservada, ou seja, ele não pode ter tratamento desumano, não pode ser espancado, não pode apanhar e nem nada. Na teoria a lei é essa, mas na prática ela é violada, porque é totalmente diferente. Segunda lei, direito à juventude. É dever da família, da sociedade, do Estado assegurar a criança e o adolescente e ao jovem com absoluta prioridade. O direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, profissionalismo, à cultura, à dignidade, ao respeito, à liberdade e à convivência familiar e comunitária, além de colocar os salvos. Por que eu falo que essa lei é violada da juventude? Porque se a gente for ver na prática hoje é outra coisa. Começando tanto pelo poder político, pelo poder do Estado e pela própria família. Não todos, entenda, mas alguns. Por que o direito à juventude ela é violada? Porque se fala na lei que a criança ela tem que ter proteção, boa alimentação, mas quantos casos que a gente não vê?
Pais e mães que botam o filho no mundo e cometem o crime de abandono de incapaz. Abandona, então já está violando a lei da juventude. Muitas vezes é pai e mãe que bota o filho no mundo, deixa passando fome, não investe na educação, não coloca em colégio, entendeu? Ou não assiste o crescimento do filho. Ou seja, quando se faz isso, está violando o direito à juventude. Essa lei é violada, onde a criança tem que estar na escola, tem que estar estudando, tem que ter boa alimentação. E quando os pais não fazem isso, os legisladores que criam as leis e os políticos, que é o Estado que eu estou falando agora, muitas vezes o que eles fazem? Eles não criam projetos culturais, não criam projetos de lazer, não criam período integral em escola, não estou generalizando, mas a maioria dos casos, e acaba que tanto o pai, a mãe, como o Estado e os políticos viola também a lei da juventude, onde a criança tem que ter direito a uma educação digna, a uma cultura digna, a uma proteção digna e ser salvo. Porque quando o Estado não assiste o crescimento do filho com o pai ou a mãe não tem condição de criar, ou o próprio pai e a mãe não cria, o filho muitas vezes entra no mundo da criminalidade e a vida não está salva. Pelo contrário, eles comprometem a vida e na maioria dos casos viram meliantes, delinquentes e até morrem. Muitas vezes não chega nem à maioridade. Então essa lei também é violada. Terceiro, outra lei que é violada é o direito à diferença. Cara, por que eu falo direito à diferença? Porque se for ver na Constituição, fala que cada pessoa tem direito a seguir a cultura religiosa, orientação sexual, orientação cultural que ela quiser. Você pega o dedo das mãos, nenhum é igual. Cada cidadão brasileiro, nenhum é igual. Mas essa lei da diferença ela é violada por quê? Porque hoje em dia, não estou generalizando, muitas pessoas não respeitam a diferença alheia. Como assim? Muitas vezes o hétero não respeita o gay, nem a lésbica, o evangélico não respeita o católico, nem o espírita e vice-versa. E fica essa guerra de indiferença. O político não se respeita, o partido nem o outro. Eles brigam entre eles mesmos e o Estado que sofre, a população que sofre. Por quê? Porque na teoria a lei da diferença é para ser respeitada. Mas na prática é outra história. Tem pessoas que respeitam, mas há muitos casos de preconceito, discriminação, guerra, divergência, via de fato, acaba que na prática essa lei também é violada. Quinta lei que é violada, a quarta, né? Desculpa. É o direito à saúde. Por quê? Porque se tu for ver na saúde, já a população tinha que ter uma saúde digna, tinha que ter mais médicos nos hospitais, tinha que ter equipamento para os médicos trabalhar melhor, contratar mais médicos ou profissionais da área da saúde para atender uma população. Teoria, mas na prática essa lei é violada por quê? Porque muitas vezes tu vai em hospital, um médico para atender 100 pessoas, não tem como. Muitas vezes uma pessoa chega precisando de um socorro urgente, ela é transferida de um hospital para o outro, porque no hospital não tem os equipamentos para fazer uma cirurgia de urgência e salvar a vida de uma pessoa. Então essa lei também é violada. Direito ao trabalho. Por que essa lei é violada também? Direito ao trabalho, empregado e empregador, porque muitas vezes a pessoa trabalha, o funcionário não paga, ou pessoas exercem funções ilegalmente, entendeu? Então essa lei é violada por quê? Porque muitas vezes em casos o dono da empresa é errado, em outros casos o funcionário da empresa é errado. Porque não cumpre o horário, ele está violando a lei trabalhista. Ou o patrão bota alguém para trabalhar, não paga o direito trabalhista, é desleal na hora de arcar com seus compromissos. Então a lei do direito do trabalho é violada. E para concluir, o direito ao salário mínimo. Por que isso? Porque tem pessoas hoje em dia que trabalham e ela ganha até menos que o salário mínimo. E se for ver pela lei do direito ao salário mínimo, todo cidadão, no mínimo, se fosse pela lei, na legalidade, por escrito, tinha que ganhar pelo menos o salário mínimo. Pelo menos. Mas quantas pessoas que não trabalham, ela vai ver mensalmente, ela ganha menos que o salário mínimo. Ou não tem a carteira assinada, não tem o direito trabalhista ali assegurado. Acontece isso. Então ela ganha até menos que o salário mínimo. Então essa lei é violada em muitos casos. Por quê? Porque quando descumpre, contraria a lei do salário mínimo, que é a lei da sobrevivência, porque todo ser humano que trabalha, porque ele tem que pagar a conta, tem que comer, tem que vestir, tem que calçar e manter uma família. E com menos de um salário mínimo, do jeito que as coisas tá cara, arroz, feijão, gasolina, aluguel,
parcela de carro, de casa, infelizmente com salário mínimo não dá para ver. Tem pessoa que ganha 10 salário mínimo, 20 salário mínimo, mas eu me refiro àquelas pessoas especificamente que são de classe baixa, que ganham menos de um salário mínimo. Na teoria, tinha que ser pelo menos um salário mínimo com todos os direitos assegurados pela consolidação das leis do trabalho. Mas na prática, infelizmente, nós vemos que muitos casos são diferentes. Entendeu quais são as leis mais violadas no Brasil, as leis constitucionais? Respondendo à pergunta da pessoa e de todos, para você concurseiro, você que quer aprender das leis, você que vai seguir a carreira jurídica ou que já é e quer melhorar. Valeu, meu Brasil. Até a próxima aula. Tchau, tchau.